Talvez Deus coloca propósito no coração do homem, colocou no meu coração, no seu coração, e Deus, ele já te mostrou para onde você deve caminhar. Talvez por medo, por insegurança, ou por algo da vida, né? A gente tem o costume de pegar o caminho errado, a rota errada, assim como Jonas fugiu da presença do Senhor. Jonas, talvez por medo, ou por uma insegurança, ou por falta de fé, de confiança, ele foi para Tarsis. Mas Deus havia dito para ele, para Nínive, para pregar a salvação. E quando ele pegou essa rota, a natureza conspirou contra. Talvez o que você esteja vivendo nesse momento, talvez você acontecendo turbulações na sua vida e você não sabe nem o porquê que está acontecendo, talvez por um propósito ou algo que Deus colocou dentro de você e você não está cumprindo, você não está seguindo o caminho de Deus. Mas Deus vai trazer uma palavra grandiosa na sua vida que você vai entender o porquê você está passando por essa situação, assim como Jonas, ele saiu da presença do Senhor. E então começou essa tempestade. E aqui quando a gente pega essa rota, esse caminho errado, começa a acontecer coisas que a gente não entende o porquê. Assim como Jonas, ele embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Então, porém, o Senhor fez um vento muito forte a acontecer naquele momento, naquela embarcação, para que todos entendessem que Jonas estava fugindo. Talvez o que você está vivendo hoje, essa dificuldade financeira, profissional, pessoal ou no seu relacionamento, é uma forma de Deus te falar aí, você está pegando o caminho errado, você está indo por uma rota errada. Não é essa rota, não é esse caminho que eu estou querendo que você percorra. Então é muito importante a gente estar atento à palavra de Deus, a estar no caminho do Senhor. E mais adiante, Jonas ali, ele estava no meio de marinheiros e quando começou a dificuldade, cada um clamou ao seu Deus, né? Então a gente vê diversas religiões, diversas opiniões diferentes, pessoas diferentes uma da outra, porque era uma embarcação, estava indo para uma outra cidade. E talvez a gente escolhe rotas, começa a colocar caminhos em nossos meios, que começamos a andar com pessoas que não creem no mesmo Deus que a gente, ou não esteja no mesmo propósito, não esteja na mesma caminhada que a gente. Assim como Jonas pegou essa embarcação e pessoas com crenças diferentes da dele, talvez você esteja andando com pessoas que talvez te leve a diminuir a sua fé, a diminuir a sua crença, a tentar te paralisar o seu caminho, a sua jornada de vida. Então tome cuidado com as pessoas que você estejam andando, as pessoas que você estejam frequentando, porque talvez são pessoas totalmente diferentes da que Deus quer que você escolha para caminhar, para lutar contigo, para continuar nessa batalha. E então, durante esse caminho, né, lançaram a sorte e aqui até a sorte foi contra Jonas, né, porque caiu com ele. E todos entenderam ali, opa, está acontecendo alguma coisa de errado. E neste momento, Jonas declarou que era um adorador do Senhor e ele respondeu, olha, tudo isso daqui está acontecendo é por minha culpa, porque eu estou fugindo do caminho do Senhor. E talvez, irmão, você precisa fazer esse reconhecimento, você precisa entender que essa situação só tem um culpado, só tem um causador, talvez é a gente mesmo. Eu me lembro que eu estava passando por uma dificuldade financeira tempos atrás e eu estava buscando resposta, buscando o culpado, sendo que o verdadeiro culpado sou eu, por falta de uma gestão emocional, por falta de uma gestão financeira correta. E às vezes queremos culpar outras pessoas, mas Jonas, ele reconheceu o próprio erro. Assim você precisa reconhecer o seu próprio erro, a sua própria limitação, sua dificuldade, para que você possa então recuperar o dano. Assim como Jonas, olha para dentro de você, tenta entender aonde você chegou, por que você chegou nessa situação, antes de criticar o outro, antes de culpar o outro. Jonas, ele nem hesitou ao falar que toda aquela circunstância, aquele problema era por conta dele, era por conta de uma decisão que ele havia feito de errado. Então, assim como Jonas, que a gente possa olhar primeiro para nós, antes de criticar o tempo, criticar o clima, criticar a política, criticar primeiro as nossas atitudes. Amém?